Saudações, gente bonita, em Goiás, 8 horas da manhã. Nós tivemos que atrasar um pouco nosso primeiro vídeo, que a gente estava trazendo o peixe da casa para a Dona Mãe. Foi 10 quilos de peixe que o povo pescou, então, né? É peso. Muito bem, gente, vamos tentar esclarecer o que anda acontecendo. Bom, a não ser que você estivesse na Lua nesse fim de semana, você certamente viu que nos Estados Unidos o bambu está gemendo. Bom, o que está acontecendo? Nós havíamos previsto uma profunda crise nos Estados Unidos por conta de fatores econômicos, né? Uma dívida total de 100 trilhões de dólares, do governo federal 34,5 trilhões, crescendo 1 trilhão a cada 100 dias. Um déficit fiscal crônico, um processo de desdolarização em curso, desindustrialização em estado avançado, o esfacelamento da infraestrutura e da capacidade de engenharia. Gente, basta vocês verem a tal ponte que caiu, eles ainda não terminaram de resgatar os corpos e as peças da ponte que está dentro do rio, para não falar reconstruir, não. Então, os Estados Unidos, sob quaisquer aspecto que se olhe, é uma nação em profunda decadência. Então, assim, a gente pensava, honestamente, que, bom, ia quebrar o mercado imobiliário, ou ia quebrar a bolsa, ou a crise da dívida ia explodir, ou a desvalorização iria atingir um ponto crítico e o país ia desmoronar. Só que o que não estávamos esperando é que o início desse desmoronamento fosse acontecer pela própria incapacidade das elites do país de entender o que está acontecendo, de compreender o momento e de reagir ao momento. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos diante daquilo que, por enquanto, é o nascimento de uma rebelião. E não é difícil entender. O governo federal, você tem o BD, né, um homem lá com problemas de senilidade, que é sionista. E você tem a oposição, liderada pelo Laranjado, que é mais sionista ainda. São dois idosos profundamente sionistas. Os governos estaduais, nós vimos durante a crise do Texas versus governo central, que, bom, está meio a meio. Tem governos democratas e governos republicanos. Certo? O parlamento, também ambos concordaram, suposta oposição e situação concordaram no pacote de ajuda de 95 bilhões ao Estado ilegítimo e à Ucrânia. Certo? E também para provocar a China mandando dinheiro para Taiwan. O que eles têm em comum? É o que a gente chama de gerontocracia cleptocrata. Se você somar a idade do presidente e do principal nome da oposição, dá mais de 150 anos. Some-se a idade do speaker do parlamento, né, do Congresso americano, e do líder do Senado, você vai ter também bem mais de 100 anos. As universidades dos Estados Unidos, é importante dizer, são quase todas particulares ou fundações que dependem de dinheiro de bilionários. Então, os bilionários é que ditam a política das universidades. Os governos estaduais, bom, aí a gente vai chegar num ponto aqui. Os governos estaduais são quase todos influenciados fortemente pelo lobby sionista. As universidades, como recebem dinheiro dos bilionários, também trabalham para o lobby sionista. O parlamento é controlado basicamente pela AIPAC. Certo? A oposição consegue a proeza de ser mais sionista do que a situação. E isso é uma proeza porque o governo dos Estados Unidos, ele está mandando uma quantidade de dinheiro inacreditável para um país que ele não está sendo acusado de genocídio, ele está fazendo genocídio e infanticídio e crimes contra a humanidade, e enterrando pessoas em valas comuns, enterrando pessoas vivas. Os crimes estão acontecendo à luz do dia, muitas vezes são filmadas pelo próprio Estado ilegítimo, o mundo inteiro está vendo, e o que o país faz é negar.
ele entra em estado de negação, não está acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês. Gaza Civil Service today held a press conference this morning, which was televised, and they said that evidence showed that many of those pulled out from the 3 mass graves that they found, including children, were tortured before being killed. Some even showed signs of being buried alive, along with other crimes against humanity that they accuse Israeli forces of. They called for an independent forensic investigation. This administration repeatedly says that it asks Israel, the Israeli government, to investigate itself. As a mediator for peace between Israelis and Palestinians, how does it ever make sense that the United States asks the accused party to examine itself and provide reports that you have previously said that you actually trust? What's wrong with an independent, scientific, forensic investigation? I mean, if the results of such an independent investigation prove the accusations to be baseless, then that would be in Israel's favor, wouldn't it? So, as it relates to the continued reporting about, we're seeing about these mass graves, first National Security Advisor Sullivan spoke a little bit about this yesterday, but we continue to find these reports incredibly troubling, and that's why yesterday you saw the National Security Advisor call for this to be thoroughly investigated. We want to see these facts looked into, and simultaneously we're continuing to press the government of Israel for more information. The IDF has spoken to this in some sense already, but we are continuing to press them for additional information. But why not have an independent forensic scientist, which the Palestinians are calling for? We think this does need to be thoroughly investigated, but in terms of the modality, we continue to want to see some additional information from the government of Israel before But we you're make asking other the accused assessments. to investigate itself. We believe that through a thorough investigation, we can get some additional answers. We're also hoping to continue to get more information from the government of Israel on this. But Go ahead. Vocês viram que o cidadão gaguejou e não explicou. Não conseguiu. Não, vai falar o quê? Os Estados Unidos não são apenas espectadores passivos. Eles são cúmplices. Eles são cúmplices do que está acontecendo. E é exatamente isso que os universitários não suportam. Certo? E é por isso que eles foram para o pau, porque é o dinheiro que está faltando para o povo americano, que os Estados Unidos não apenas estão mandando para Ucrânia, mandando para o Estado ilegítimo, mandando para criar confusão no Extremo Oriente, mas que faz falta para eles. Não tem um sistema de saúde público. O sistema educacional está em profunda decadência. Milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Milhões de pessoas passam fome nos Estados Unidos. Então a população enfrenta problemas muito grandes e o governo não resolve. O governo prefere mandar dinheiro para infanticidas. Certo? A União Europeia também. A União Europeia aumentou em 10 vezes o envio de armas para aquele país. Vou mostrar aqui. What has been seen cannot be unseen, and the world can now see exactly what European values really are. 200 days of Israel systematically wiping Gaza from the earth, 505 bombs a day, 21 an hour, doctors executed, mass graves in hospitals, journalists murdered. And all the while with not just the silence, but the active complicity of the European Union. The European Union who flew the flag of the oppressor from day one, whose countries axed the funding to a starving Palestinian population despite any evidence of any wrongdoing from anyone against UNRWA, who increased the flow of weapons to Israel tenfold since they started a genocide, weapons to slaughter Palestinians. So keep your hand-wringing and your crocodile tears. It couldn't have happened without your complicity. It's continuing now because of it. European values, same as it always was. Murder and colonialists, you'll never be forgotten. Então é nítido que
as elites dos Estados Unidos da América, seja os reitores das universidades, seja os membros do parlamento, seja a situação, a oposição, seja os governos estaduais, seja o governo federal, seja a oposição ao governo federal, simplesmente não está entendendo que aquilo que a juventude, os mais jovens, não só os mais jovens, os adultos, toda a população na faixa inferior a 35 anos, está vendo óbvio, né? Que está sendo cometido atrocidades indefensáveis que os Estados Unidos, o governo, não só está defendendo, mas está apoiando. E eles não conseguem ver isso como um problema. Certo? Eles não conseguem ver isso como um problema. Mas é um problema ético, é um problema moral. É um problema muito grande. Sabe? É uma aberração você pegar dinheiro que está faltando para o próprio povo e mandar para outro povo cometer atos indefensáveis, que é exatamente o que o governo está fazendo. É contra isso que as pessoas estão se rebelando, certo? E não só alunos, professoras também. Eu não sei se é porque a polícia lá não bate em homem, tipo a daqui, né? A não ser que seja preto, claro. Mas o que a gente vê são professoras defendendo os estudantes. Deixa eu mostrar para vocês. I'm so sorry. Is there anything I can do for you right now? Yes, can you call the philosophy department office and tell them I've been requested? Philosophy department? Yes, call the philosophy department office. I will. What's your... Noel McAfee, I'm chair of the philosophy department. I got you. President-elect. I got you. Muito bem. O país está convulsionando. Universidades de todos os Estados Unidos já começam a enfrentar problemas. Esses problemas decorrem principalmente de que, de um modo geral, as reitorias estão alinhadas com os interesses dos bilionários que as financiam. E nós sabemos que os bilionários que as financiam estão antenadas com o governo exatamente desse país, do Estado ilegítimo. Então, elas se opõem aos estudantes, se opõem a qualquer senso de moralidade em nome do dinheiro, cara. É o dinheiro que governa esse país aqui. E o capitalismo é isso. Eu creio que não é um problema do governo dos Estados Unidos. No sentido amplo, é um problema do sistema que está enfrentando uma profunda crise. E, ao invés de enfrentar essa crise, está alimentando ela. Porque o fato é que eu, sinceramente, não sei se a elite americana conseguiu compreender que eles estão em crise. E bater nos estudantes, bater nas professoras, bater nos jornalistas, não vai resolver. Pelo contrário. A história, inclusive dos próprios Estados Unidos, demonstra que repressões desse tipo aumentam o problema, alimentam o problema. Porque você não resolve uma crise batendo em quem mostra que está acontecendo uma crise. Você não resolve uma crise negando essa crise. Perfeito? Então, diante do que está acontecendo, e parece que já começaram a envolver... Os identitários podem ficar tranquilos. Você não vai ver nenhum movimento LGBTQNAP falando uma. Estão caladinhos. E as feministas também caladinhas. Sabe aquelas atrizes orgulhosas das mulheres iranianas? Sabe o que elas estão falando diante das 14 mil crianças desvividas e das mais de 10 mil mulheres desvividas pelo Estado ilegítimo? Sabe o que elas estão falando? Nada. Se fosse o governo do Irã cometendo crimes, se fosse o governo da China cometendo crimes, se fosse o governo cubano, se fosse o governo russo, nossa, pode ter certeza que elas estavam fazendo palestras, passeatas, manifestações, indo na TV, chorando, mas não, né? Contra mulheres palestinas, não falam nada, pode fazer com elas o que quiser. Que as feministas, boquinha calada. Ela e o pessoal LGBTQNAP+. Mas os pretos, camarada, os pretos sabem o que é apanhar. Os pretos sabem o que é injustiça. E não vai demorar muito até eles entrar a favor dos estudantes. Com os estudantes, a juventude.
e os pretos. Isso dá mais da metade da população dos Estados Unidos. O que o governo vai fazer? Vai bater em todo mundo? Vai prender em todo mundo? Vai prender todo mundo? Seja o que for, não vai resolver. Porque eles não conseguindo encarar o problema, eles não conseguindo nem ver o problema. Eles não estão conseguindo enxergar o problema daquilo que eles estão fazendo e financiando. Mas é um problema grande, do qual eles serão derrotados. O Estado legítimo não vai ganhar. O Estado legítimo vai perder. Vai deixar de existir. Certo? O Irã mostrou os limites. A Federação Russa mostrou os limites. E em breve a Arábia Saudita e o Egito vão mostrar os dentes. E aí, o que eles vão fazer? Eles, os crentes, os LGBTQIAPN+, as feministas, o que eles vão fazer? Não tem mais o Estado legítimo para defender, né? O que eles vão fazer? Bater na maioria da população não vai dar certo. Nunca deu certo na história desse mundo. Eu, sinceramente, acho que até por um pouco de pessimismo, acreditava que primeiro a torneira ia secar. Depois o prédio desmoronava. Mas parece que a população dos Estados Unidos, a juventude dos Estados Unidos, olha só que loucura, ela tem uma dignidade muito grande. Assim como os bravos irmãos massacrados pelo Estado legítimo, que são muito dignos. A juventude dos Estados Unidos é igualmente muito digna e não se deixa corromper pelo vil metal. É a nossa esperança, nossa, porque, sinceramente, para eles eu não dou nenhuma. Já era. Até mais, tenham um bom dia.